Olá, tudo bem? Passando só para deixar um insight, algo que me ocorreu e que eu acho que talvez possa servir para alguns de vocês ou para muitos de vocês. Bom, a gente sabe que nesse caminho espiritual é sempre um caminho de busca, é sempre um caminho de tentar entender, é sempre um caminho de querer saber respostas, é sempre um caminho, de certa forma, gente, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque de certa forma, se a gente não prestar bastante atenção, é um caminho que pode se tornar o caminho do amanhã. Entende? O caminho, tudo vai ser mais fácil quando eu encontrar a resposta para essas questões. Tudo vai ser mais fácil quando essa ferida que eu tenho aqui parar de doer. Tudo vai fazer sentido e aí então eu vou conseguir viver melhor ou com mais direcionamento ou com mais alinhamento na hora que eu conseguir compreender isso ou aquilo. Então, é sempre, e aí não estou falando que todo mundo, eu estou falando de uma reflexão que eu tive. Vocês assimilem, né, cada qual da melhor forma que puderem, com certeza. Mas se a gente não tomar cuidado, é sempre um caminho para uma vida que vai ficar pronta, para uma vida que vai tomar sentido, para um caminho que terá sentido, terá explicação, terá compreensão. Né? Porque é como se eu estou sempre buscando ser melhor, estou sempre buscando chegar neste momento onde todas as respostas serão entregues, tá? Ou conquistadas, ou, né? A gente está sempre no caminho do amanhã. Tem que prestar atenção nisso, porque a vida é hoje, né? Não aquela energia de estar sempre pedindo para a espiritualidade me enviar respostas, me colocar no caminho, ou colocar luz no meu caminho, para eu entender qual caminho dar uma ideia de viver só daqui a pouco, de viver só mais tarde. O caminho que é o caminho que você está. É importante a gente parar de pedir para Deus organizar o nosso caminho como se nós estivéssemos em algum lugar que não deveríamos estar. Entende? É importante a gente parar de achar, talvez em algum nível, que Deus está distraído, então eu preciso pedir para Deus me colocar no caminho certo, para eu conseguir seguir o meu propósito, que vai estar lá naquele outro caminho que não é esse que eu estou agora. Né? A gente tem que parar de pedir ou de falar, aconselhar Deus, de certa forma. Né? Deus, será que eu estou aqui no lugar errado? Me leva lá para o lugar certo, me põe lá onde eu devo estar. Né? Então a gente tem que parar de querer ensinar Deus. Tá? Eu sei que muitas vezes a gente faz isso se sentindo perdido, se sentindo longe, mas é como se a gente quisesse ensinar Deus a fazer o que Ele tem que fazer, o que Ele faz, o que Ele é, como se nós estivéssemos em algum lugar, na periferia, ou fora do alcance, ou fora do olhar, ou fora da atenção, ou fora do centro, sabe? Como se é importante, será que Deus vai olhar para mim? Será que Deus vai ouvir minha resposta? Será que Deus vai atender meu pedido? É importante a gente parar de querer ensinar Deus. Tá? Para a gente começar a escutar Deus, aonde a gente está. Né? Escutar Deus nesse presente aonde você está, onde a gente está. Tá bom? Porque a jornada é agora. A jornada não é amanhã, a jornada não é depois da manhã, a jornada não é quando eu entender a resposta, a jornada não é quando Deus ouvir a minha oração. Então, é importante a gente ficar mais tempo em silêncio, em gratidão, para começar, ao invés de tentar ensinar Deus, escutar Deus. Né? Entender que o nosso caminho de propósito não vai chegar quando tivermos respostas,
quando formos melhores. Nosso caminho de propósito está acontecendo exatamente neste momento. É hoje, não é amanhã, não é eu estou assistindo TV, eu estou fazendo alguma coisa, então eu estou fora do todo, eu estou fora do caminho. A gente caminha, trilha o nosso caminho, da nossa vida, do nosso propósito, do nosso aqui e agora, faz as escolhas e não importa. O que a gente está vivendo agora, neste momento, é o nosso caminho. Tá? Só que a gente muitas vezes não flui como deveria, porque a gente quer ensinar. E eu falo isso por experiência própria também. Né? Olha, Deus, né, me ajuda a ver, me ajuda a entender, coloca isso para mim, me ajuda a... Não. Oração, né, eu acho que é aquela forma de agradecer, de estar presente, de viver o hoje, porque a gente não vai conseguir escutar Deus enquanto a gente está achando que Deus está enganado, ou está distraído, ou está atrasado, ou eu que estou pagando aqui alguma coisa, algum pecado, e aí o meu propósito não chega e eu vou lá pedir para Deus, porque não, é importante fazermos o silêncio e entender que estamos sim no lugar certo, na hora certa, e que muitas vezes a nossa mente está tão preocupada em querer que Deus nos coloque no caminho que a gente acha que é o nosso melhor, que a gente entendeu por A mais B, então só vou dar certo quando eu tiver ela, de repente você não tem nem nada para fazer lá no outro lado, você está aqui, é aqui mesmo que a gente tem que estar, mas a gente não ouve. A gente está muito mais nesse papel de querer ajudar Deus a nos encaminhar, ao invés de fluir com o que tem hoje, na forma que tem hoje, do jeito que é. Tá? É né, coisas que cruzam assim, e eu acho que dá para a gente refletir um pouco nessa coisa preciosa, rara, e que escorre, né, muito da mão da gente, que é a vida, mas que seja aí saboreada, e não uma vida adiada para quando eu for melhor, ou para quando eu entender mais, para quando tal dia chegar, para o futuro, seja como for. É que a gente faça do caminho espiritual um caminho de eterna presença, eterno hoje, para que a gente possa saber, não tem como, né, viver esse caminho espiritual, e a maioria de nós, e muitos de nós, está nesse caminho esperando o alinhamento, esperando, não sei, um grande evento, esperando eu ter a resposta, esperando eu mudar, eu ser melhor, esperando um contato mais direto, explicando para a espiritualidade como é que ela tem que me levar. Inconscientemente estamos fazendo isso. Porque se não estou vivendo hoje, não estou acreditando que nesse exato momento, né, Deus não está distraído nesse exato momento, está aqui falando comigo, está me guiando, agora, está me guiando, o tempo inteiro. Né? Então, essa consciência da presença agora é importante, porque senão a gente não ouve. A gente fica e tenta, e medita, e faz não sei o que, e faz não sei o que lá, para ouvir, o que a gente tem que fazer, as instruções, e não sei mais o que, e explicando, tentando adivinhar, né? Ou tentando se adiantar, ou tentando, sabe, não sei, vamos deixar o universo trabalhar, que tem uma sabedoria muito maior, né? E vamos silenciar um pouco mais, e vamos ficar na presença um pouco mais, porque o nosso propósito está sendo cumprido nesse exato momento. Tá bom? Então é isso. Um beijo grande.